A partir de agora nós vamos falar mais a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos nos deter daquela que é a razão da nossa fé. Porque a nossa fé não é uma mera série de doutrinas, série de preceitos, série de regras. Na verdade, está muito longe disso. A nossa fé tem a sua centralidade em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho, aquele que também é chamado de a segunda pessoa da Trindade, que nós já vimos aqui neste curso de Teologia Sistemática 2. O Senhor Jesus Cristo, antes de mais nada, a gente precisa entender que ele se manifesta em uma pessoa, em um ser humano. E nós vamos entender, neste momento, por que Jesus é ser humano e por que é importante entendê-lo como ser humano. Em primeiro lugar, Jesus Cristo nasceu. Houve uma criança que nasceu de uma mulher entre o ano 6 ou 4 antes de Cristo. Podemos verificar isso pela datação dos evangelhos canônicos em comparação com registros do Império Romano. Jesus Cristo nasceu de Maria, filho de José. Mas já é importante nós entendermos que este nascimento não foi também um nascimento meramente comum. Sim, foi um nascimento. Quem assistisse ao parto de Maria ia entender que nasceu ali um homem, mas, ao mesmo tempo, Maria era virgem. E nós podemos verificar isso na Bíblia de maneira muito clara em Mateus capítulo 1, versículo 18, em que é dito que Maria estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas achou-se grávida. Também em Lucas 1,35, no anúncio do anjo é dito que ela é virgem, né? E que isso seria inclusive um sinal recorrendo a uma profecia de Isaías a respeito de que a virgem ficaria grávida. Há uma discussão no hebraico que também pode se entender como jovem, mas os evangelistas e a igreja cristã entendia que ali a profecia era a respeito de uma virgem e dava-se assim um sinal importante. Então nós vamos ressaltar que neste momento é importante entender que Jesus nasceu, mas também é importante entender que ele nasceu de uma virgem. Então foi um nascimento miraculoso, foi uma concepção miraculosa, mas foi um nascimento. Um ser humano nasceu ali. E também é importante entender que foi um ser humano em carne e osso e um ser humano que se desenvolveu, que cresceu. Em Lucas 2,40 é dito que Jesus crescia em graça e sabedoria diante dos homens. Então houve ali um desenvolvimento de uma criança, deixou de ser bebê, passou a ser uma criança, passou pela adolescência e chegou à juventude. E inclusive foi um jovem reconhecido pelos seus demais como um homem, e como um homem muito comum. Em Mateus 13, 53 a 58, inclusive, há um questionamento a respeito deste homem. Olha, esse daí não é o filho de José, brincava com os nossos filhos, estava ali junto com a gente. E, inclusive, eles questionam quem é esse para vir agora falar alguma coisa. Ele é tão especial assim, nós vimos ele crescer. E, inclusive, Jesus nem pôde fazer muitos sinais em Nazaré, porque depois ele fala, um profeta não é bem aceito na sua própria terra. Então nós precisamos entender que esses são sinais de que Jesus, ele era verdadeiramente homem e reconhecido como homem, como ser humano. Também outras indicações que mostram que Jesus era ser humano: ele sentiu fome, Mateus 21:18, ele sentiu sede, João 1, 6 a 7, João 19:28 também, lá na crucificação. Jesus teve tristeza, João 11:35, também na narrativa a respeito do Getsemane, em todos os evangelhos, é dito que Jesus estava angustiado, Jesus ficou muito angustiado no seu espírito, sentimentos puramente humanos. Também aqui, citando João 11:35, Jesus chorou, né? Um versículo conhecidíssimo por ser pequeno na Bíblia, quando ele viu o amigo dele morrer. E por que é importante a gente ressaltar que Jesus era verdadeiramente homem? Em 1 João 4, no versículo 2, é dito de maneira muito clara que quem tem a fé correta precisa crer que Jesus veio em carne. Então, 1 João 4,2
João diz: assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo, em carne, é de Deus. Então é necessário entender que Jesus é homem. Isso é uma doutrina fundamental, porque, como homem, ele foi obediente. Romanos 5, 18 a 19, mostra pra gente que era necessário que viesse uma espécie de novo Adão. Um homem que, sem pecado, passasse pelo processo de ser humano e então, tendo sido tentado, isso está em Hebreus 2, 16 a 18 e 4, de 15 a 16, provou o que era ser humano. Até a gente pode entender que em Jesus, Deus compreende de maneira plena a experiência humana. E é importante a gente entender que Jesus é homem, porque apenas desse modo ele pode ser mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E apenas como homem ele poderia oferecer, também é ressaltado isso em Romanos 5, esse sacrifício que é chamado de vicário, esse sacrifício perfeito, esse sacrifício total. Era necessário que um homem morresse por todos os outros homens, mas era um homem especial. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. O que é muito importante nós entendermos na pessoa de Jesus Cristo e que faz com que ela seja a pessoa central na nossa fé é que Jesus é Deus. Então, quando nós olhamos em João 1, a partir já do versículo 1, nós devemos entender que é muito clara a afirmação de que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, nós sabermos que Jesus é Deus é algo que mudou a cabeça dos apóstolos e discípulos, é algo fundamental na fé cristã e é algo fundamental na nossa fé. Então vamos olhar com mais detalhes esse texto importantíssimo. Em João 1,1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não há contestação a respeito da tradução desse texto entre estudiosos sérios. Então, há uma mistura aqui, né, naquilo que a gente vai ver um pouco depois e naquilo que a gente já viu a respeito da Trindade, de que Jesus, ao mesmo tempo que estava com Deus, Jesus é Deus. Jesus, o Filho, tem essência divina. No versículo 3 é dito que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito existiria. E no versículo 14 é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, para você enxergar em alguém a glória do unigênito do Pai, não adianta ele ter uma essência diferente da essência do Pai. Então, para que nós pudéssemos enxergar Jesus como a imagem perfeita de Deus, ele tem que ser o próprio Deus. Ah, mas é apenas esse texto que fala de que Jesus é Deus? Não. No Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus faz uma afirmação que, de acordo com o texto, os seus adversários entenderam muito bem. A discussão ali
é a respeito de quem é que os judeus eram filhos. E aí eles falam, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus fala, vocês não são bem filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam, porque Abraão se alegrou muito com a minha vida. E eles falaram, escuta, como assim? Você não tem idade, né, para ter conhecido Abraão. E aí Jesus faz uma afirmação muito importante. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Por que é importante? Eu sou. Da onde é que vem eu sou? Vem da sarça ardente, quando Moisés encontra Deus e pergunta, quem eu devo dizer que me enviou? Né? Em nome de quem eu devo falar? Então Deus fala, não, meu nome, você diga que o eu sou me enviou. Então, a referência última de existência só Deus pode fazer a respeito dele mesmo. Então Jesus, quando fala eu sou, ele está se afirmando como divino. E puxa, será que as pessoas lá entenderam o que ele estava falando? Entenderam muito bem. Em João 8,59 é dito, então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então os seus adversários entenderam tão bem o que Jesus estava dizendo que iam apedrejá-lo por heresia, porque ele estava se afirmando como divino. E ainda no Evangelho de João, aí nós avançamos lá para quando Jesus ressuscita em João 20, 28, que Tomé fala, olha, eu só vou acreditar vendo, só acredito que Jesus ressuscitou se eu puder ver e tocar. E aí Jesus aparece e fala, vem, toca. E aí Tomé faz uma afirmação muito importante. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Deus em letra maiúscula, não é um Deus meu, é o Deus meu. E Jesus em seguida ele repreende Tomé, não, ele fala, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus não refuta o que Tomé disse. Jesus mesmo se reconhece como Deus e seus discípulos e apóstolos também o reconhecem como Deus. E aí depois nós temos em 2 Pedro 1:1, Pedro diz que Deus e Salvador Jesus Cristo. Em Tito 2,13, Paulo fala a respeito de Jesus como Deus, também em Romanos 9,5. E depois há outras afirmações cristológicas importantes, revelando para a gente que Jesus é Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1, de 15 a 20, faz aquele que é uma afirmação, né, uma declaração teológica muito importante a respeito de Jesus Cristo, de que ele é o primogênito da criação, a imagem invisível do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas, e ele existe antes de todas as coisas, e ele é a cabeça do corpo. Então, o fato de Jesus ser Deus faz com que ele seja e tenha a supremacia. Também nós podemos reconhecer essa supremacia e ver que devemos entender que Jesus é Deus em Filipenses 2, a partir do verso 5. O apóstolo Paulo diz que vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. A gente vai ver um pouquinho mais esse texto na próxima aula, mas é importante que a gente entenda que na forma de homem ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, mas depois Deus o exaltou com soberania e lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Então, a própria Bíblia e os próprios apóstolos reconhecem que Jesus é Deus. Em Hebreus 1 nós também temos a afirmação de que Jesus é a revelação suprema de Deus e ele é o próprio Deus. Por isso é importante reconhecermos, para a nossa fé é fundamental entender que a pessoa de Jesus Cristo, o Filho, é Deus.